Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. A nossa reflexão deste momento está no Livro dos Espíritos, com o título Pena de Morte. As perguntas são as de números 760 a 765. Kardec se ocupou deste assunto e trouxe o assunto para o Livro dos Espíritos. E na pergunta 160, Kardec questiona se algum dia a pena de morte desaparecerá da legislação humana. E os Espíritos responderam que a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. E eles completam dizendo que quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida, porque um crime não justifica outro. A pena de morte, quando aplicada, ela se transforma num crime institucionalizado para combater outro crime. E Kardec comenta que, sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. E vejam bem que Kardec falava isso em 1857. Mas nós vemos ainda, na nossa sociedade humana, a pena de morte sendo aplicada. E não só aplicada por estados mais atrasados, mas por estados de primeiro mundo, numa total aberração ao direito humano, ao direito à vida, que é um bem que nos foi concedido por Deus. Então, somente Deus poderia nos tirar esse direito à vida. E o homem se assevera como Deus para impor ao seu semelhante um crime tão hediondo quanto outros crimes. Né? E na questão 761, Kardec continua nesse mesmo assunto e pergunta se a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Quer dizer, Kardec pergunta, o homem tem o direito a preservar a sua vida. Será que condenando alguém à morte, um criminoso, ele não estaria preservando a vida? E os Espíritos respondem que há muitas outras maneiras, de preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Porque muitas vezes o indivíduo comete um crime levado por circunstâncias outras que não a sua vontade. Não justifica o cometimento do crime, mas tem a atenuante. Então, dar ao criminoso a oportunidade de se regenerar. E a pena de morte tira totalmente dele essa possibilidade. Né? E a pena de morte é algo muito danoso para a vida em sociedade. Os países que utilizam a pena de morte já cometeram muitos equívocos. Quantos foram aqueles sentenciados à pena de morte e executados e que posteriormente foi provada a sua inocência? Porque a pena de morte não dá essa possibilidade de se reconhecer um erro judiciário ou de se atenuar uma pena porque a pessoa, o criminoso, se mostra arrependido, se mostra com a proposta de regeneração. E nós temos que acreditar que há uma possibilidade de regeneração. E por que há essa possibilidade de regeneração?
Porque todos nós somos filhos de Deus. Evidentemente, há uns mais equivocados do que outros. É muito interessante quando nós falamos de criminoso, nós lembramos da história do Chico Xavier. Quando o Chico foi visitar uma cidade e pediu à comitiva que o recebeu que gostaria de conhecer o presídio da cidade. Para o susto dessa comitiva, um pedido tão inusitado, eles levaram o Chico à penitenciária. Chegando lá, conversando com o delegado, disse que gostaria de conhecer o presídio, quer dizer, o local onde estavam os presos. E ali ele foi levado. E quando chegou naquele pátio, né, circundado por celas e lotadas de presidiários, de criminosos, aí o Chico perguntou assim: quantos somos aqui? Quantos somos aqui? E o delegado ficou surpreso, falou: como? Quantos somos aqui? Quer dizer, a comitiva que estava ali, os presidiários. Aí o delegado deu o número de pessoas, eles visitaram, foram embora, e quando chegaram no hotel, a comitiva perguntou, um dos membros da comitiva perguntou: Sr. Francisco, Chico, eu não estou entendendo a sua pergunta, quantos somos aqui? E perguntaram a ele o que ele entendia por criminoso, quem era o criminoso. E ele responde: somos todos nós que não fomos descobertos. Porque todos nós cometemos equívocos. Evidentemente, uns equívocos maiores, outros menores, né, mas catalogados, entre aspas, como criminosos. Né? Kardec continua nessa mesma linha, na questão 762, quando ele pergunta se a pena de morte pode vir a ser banida da sociedade civilizada. Não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Olha que Kardec coloca assim: será que não era justificável a pena de morte quando nós estávamos numa sociedade menos adiantada que a atual? Eles respondem que necessidade não é bem o termo. O homem julga as coisas, julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. Então vejam aí que resposta sábia dos espíritos, né? A questão é que nós julgamos uma coisa necessária porque não conhecemos outra melhor, né? Então, à medida que vai se esclarecendo, à medida que vai se esclarecendo, ele vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia, evidentemente, os excessos cometidos nos tempos da ignorância. Isso acontece conosco. Quando nós vamos adquirindo o conhecimento, a lucidez, compreendendo as coisas, muitos daqueles equívocos que nós cometíamos, nós não cometemos mais. Então, por isso eles dizem que necessidade não é o termo. Talvez seja a ignorância, não é? E Kardec aí pergunta: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização. Porque tem alguns casos que há restrição para a aplicação da pena de morte. Aí eles simplesmente respondem com a pergunta: podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato de carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Olha aí que interessante, né? Então, com o nosso desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, nós vamos repudiando atos que nós aceitávamos com facilidade e que insurgia e que levava a uma pena de morte. E aí eles dão exemplo aqui: nós hoje repudiamos certos atos de carnificina, certos crimes violentos, porque nós já temos o nosso esclarecimento sobre isso. Nós já não aceitamos mais, né, essa situação. Disse Jesus, na pergunta 764, quem matou com a espada, morrerá pela espada. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte imposta ao assassino não constitui aplicação dessa pena, que é a pena de morte? Uma pergunta que somente Kardec poderia fazer, né? Com tanta sabedoria.
Agora eu vou ler a resposta dos Espíritos. Cuidado, estais equivocados quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica, é Deus quem aplica a pena de talião. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. Olha que interessante. E nós, às vezes, falamos da pena de talião assim com um repúdio impressionante, né? E vejam o que os Espíritos estão dizendo, que quem aplica a pena de talião é Deus, nos eventos diários da nossa vida. Pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Essa punição, a gente sempre coloca entre aspas, né? Porque quem realmente pune somos nós mesmos. É o despertar da nossa consciência. E eles continuam. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção, grifado, em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. É a lei de causa e efeito. É a lei do plantio e da colheita. Quando nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Essa é a aplicação da lei justa, da lei de misericórdia, de bondade, de justiça de Deus. E eles encerram perguntando na 765 que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus. Eles respondem que é tomar o lugar de Deus na aplicação da justiça. Né? Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime. E esse crime não justifica outro crime. Quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por assassínios. Então, a pena de morte não se justifica em hipótese alguma, porque ela, a princípio e no seu fundamento, ela é contra, ela está em oposição ao mandamento maior que é de amor. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. Configura-se na nossa caminhada esse processo eterno, perene de amar. É a lei maior da vida, amor. E ao aplicarmos a pena de morte a um semelhante, a um irmão, nós estamos afrontando em todos os aspectos essa lei maior que é a lei de amor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos proteja, nos ampare hoje e sempre, e que assim seja.